Um século atrás, ninguém poderia imaginar que a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se tornaria padroeira do município de Capanema. Em parceria com a TV Mãe de Deus Capanema, a Pascom Nossa Senhora do Perpétuo Socorro apresenta um documentário inédito, Os 100 Anos de Fé em Nossa Senhora, narrados por Adailson Matias e Geamerson Pereira. Será que a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ficou menos santa ao ser quebrada acidentalmente? Centenário Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro. Tudo isso você vai acompanhar agora, no documentário dos 100 anos da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No dia de hoje, sabemos que a festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro inicia no dia 29 de novembro, mas uma tradição antiga, em 1966, era costume iniciar no dia 27 de novembro. A procissão do dia 8 de dezembro era uma bela carreata, ao invés de uma caminhada como nos dias de hoje. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é originária de Belém e foi trazida pelo chanceler de Cúria. O chanceler é o notório responsável pela nomeação e decreto do arcebispo de Belém. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro chegou no dia 18 de novembro de 1923. À tarde, por volta das 16 horas, o vigário Padre José de Maria foi oficialmente empossado. Ainda na mesma tarde, foi realizada a primeira procissão com aquela imagem pelas ruas de Capanema. A primeira capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi construída mais ou menos aqui, na Avenida Barão de Capanema, onde se encontra atualmente a Caixa Econômica Federal. A primeira missa foi celebrada no Natal, no ano de 1912, pelo padre diocesano Arão vindo de Bragança. A capela era pequena, folha de saizeiro, mas isso não impedia a fé católica de Capanema. Já a segunda capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi construída no local mais amplo, em 1915. Esse local hoje em dia é a Praça da Igreja Matriz e foi dedicada pelo Padre Borges. Depois que a igreja foi demolida, construiu-se um cruzeiro de aproximadamente 22 metros de altura. Só que em 1969, esse cruzeiro acabou sendo desabado por uma forte tempestade que acabou acontecendo no município de Capanema. Em 1925, deu-se início à terceira igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa igreja ela foi feita toda em tijolo e a telha era francesa. Foi construída pelo Padre Maria José de Lagos, só que foi terminada pelo Padre Francisco Salles Soares e essa igreja ficou até 1975. Atualmente, essa igreja foi transformada no auditório Frei Leônidas Vavassori.
No dia 20 de junho de 1978, a Arquidiocese de Belém do Pará, representada pelo arcebispo Dom Alberto Gandeso, e a província do Maranhão em Pará, representado pelo vice-provincial Frei Martírio, acordaram em assinar um convênio no qual a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ficasse ao cuidado dos frades capuchinhos. Graças aos esforços dos frades capuchinhos e boa ajuda dos órgãos públicos de Capanema, bem como a obstinação dos homens, Perpétuo Socorro ganharia uma nova casa. Impressionante! Mas quem começou essas obras? Qual foi a pessoa a tomar esse grande desafio? Essa pessoa mal sabia que iria se tornar um patrimônio de Capanema. Estou falando dele, Frei Hermes Recanati. Eu, Luiz Gonzaga Pereira, comecei o serviço na Igreja Matriz de Capanema antes mesmo de começar a construção. O Frei Hermes convocou os homens de Capanema para embarcar as pedras. O DR dava 2 caçambas e os homens iam embarcar. Eu era um dessas pessoas que vou embarcar essas pedras. A gente começava 7h30 da manhã, a caçamba chegava 7h30, a gente já estava tudo na frente da igreja e pegava as caçambas, ia para as pedreiras, embarcar pedra, né? Lá a gente enchia a caçamba e a caçamba vinha deixar a pedra na cidade. Quando voltava, a gente começava novamente, enchia a caçamba. Quando a caçamba estava cheia, ela vinha deixar. E assim, nós passávamos a manhã todinha embarcando pedra. No outro domingo, aí a gente parava meio-dia. Meio-dia, as caçambas traziam a gente vinha para casa almoçar. Só no outro domingo eu estava no mesmo time. E assim nós trabalhamos cortando todo esse material. Depois que o material já estava tudo encostado, aí já foi o domingo de marcar a igreja. O construtor pegou a planta, eu estava lá no meio. O construtor pegou a planta, começou a enfiar piquete, e eu no pé da conversa batendo os piquetes, né? Tudo bem. Só que, quando foi meio-dia, a gente paramos o serviço. Eu trabalhava com 12 homens no DR, sob a minha administração. Aí eu trabalhava de segunda a sexta-feira com esses 12 homens, lá na Igreja Matriz, quando foi para começar a cavar os alicerces. Eu continuei trabalhando com esses homens até as paredes da igreja ficar com uma altura de 1 metro.
Quando as paredes da igreja já estavam tudo com 1 metro de altura, eu fui emprestado do DR para a prefeitura de Salinas, eu com a minha turma. Aí, segunda-feira eu embarquei com minha turma, fui trabalhar em Salinas. Lá eu passava 2 semanas. Eu chegava sexta-feira, a última semana das 2 semanas, eu chegava sexta-feira à noite, passava sábado, domingo, segunda-feira eu embarcava de novo, mais outras 2 semanas. E assim eu passei toda a administração do prefeito lá em Salinas. Eu só vinha no DR, só receber o dinheiro. Quando eu terminou a administração do prefeito de Salinas, eu voltei para Capanema, para o DR, né? Mas aí eu já não tive mais vez de trabalhar na igreja. Eu já tive que ir para as estradas. Aí eu já tinha que seguir segunda-feira e passar 2 semanas nas estradas. Aí tudo bem. Quando eu não tive mais condição de trabalhar na igreja, né? Quando eu já trabalhei só para o concreto da laje. O Frei Herme convocou os homens da cidade para trabalhar o dia. E os homens da zona rural trabalhavam à noite. 6 horas da manhã nós estávamos lá no pé da conversa, os homens da cidade. Começamos o serviço 6 horas da manhã. Mas era muito lindo, era muita gente trabalhando, né? Quando chegava a hora da merenda, descia metade da turma, ia merendar, a outra metade ficava trabalhando. Quando aquela turma subia, a outra descia para merendar. O mesmo acontecia no almoço. No final do dia, lá pelas 5 horas, nós, empolgados com o nosso serviço, nós chamamos o Frei Herme e dissemos para ele que nós não ia entregar o serviço 6 horas para a turma da zona rural. Aí o Frei Herme reclamou, disse, não, meus filhos, vocês já estão cansados, vocês já trabalharam o dia todo, agora é a vez do pessoal da zona rural. A gente está aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A realização do Frei Hermes Recanati fez que a Igreja Matriz ficasse nos coração dos capanemenses. Aí nós dissemos, Frei Herme, nós não vamos entregar, enquanto nós não terminarmos o serviço. O pessoal da zona rural pode ficar aqui, no pé da conversa, e nós vamos continuar trabalhando. Se nós não der conta, aí eles assumem, tudo bem. Aí, meu amigo, pau torou. Quando foi 11 horas da noite, nós concluímos. Aí foi foguete, 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 né? Pessoal se abraçando. Então, aí encerrou a minha parte que eu trabalhei na igreja, né? Já que eu no DR não tive mais vez de trabalhar na igreja. Então, é essa a informação que eu tenho para dar, né? E a parte que eu trabalhei na igreja foi essa parte.
8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Os olhares voltam para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mãe dos Capanemenses. Às 7 horas da manhã, tem a solenidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Igreja Matriz. Já às 17 horas, solenidade da Imaculada Conceição, presidida por Dom Carlos Vezelete, o bispo local da diocese, que a paróquia pertence. Depois da missa, os fiéis andam pelas principais ruas da cidade, homenageando a padroeira dos capanemenses. Essa festa virou tradição aqui no município. Padre Salles foi um homem muito importante para a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele criou um grupo chamado Os Escoteiros. Em 1966, o grupo estava fazendo 1 ano de existência na paróquia. A missa foi celebrada pelo Padre Jaime. Depois da missa teve o hasteamento da bandeira do Brasil aqui na praça da Igreja Matriz. Depois teve a apresentação dos novos integrantes que iriam entrar pelo grupo. Esse grupo foi muito importante para a paróquia. Mas por que a capelinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro deixou de pertencer à Coatipuru? Bem, nos documentos da igreja, há um trecho específico que explica o motivo desta separação. Foi no ano de 1935 que a capelinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi decretada como paróquia pelo bispo Dom Antônio Almeida Lustosa. Sem sombra de dúvidas, a UFS teve um marco importante na construção da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E não tem como falar da UFS sem antes falar do trânsito de São Francisco. Olha, meu nome é Terezinha Moreira da Silva, sou professora aposentada e já tenho 42 anos de ordem franciscana secular. Como eu falei para vocês, quando eu entrei, a ordem já estava existindo desde 1974. E em 1974 foram os primeiros argumentos para que a fraternidade fosse erigida em Capanema. Nessa época tinha o irmão Maurício, que foi um grande baluarte da ordem franciscana secular. Chegou a ser ministro da fraternidade, ministro regional, e tinha um zelo muito grande pela ordem. Então, eu trabalhava como diretora do Dom João VI, e lá a escola tinha o conselho de pais e mestres. Nessa época se falava assim. E tinha também, eu tinha reunião tanto com os pais de alunos, com os professores, tudo junto, para poder saber o andamento das crianças, como também tinha uma servente, que era a irmã Luci Ferreira da Silva, se eu não me engano, eu esqueci o nome dela, e que a Maria Luci era servente na escola. E um dia eles me chamaram, porque a reunião de pais e mestres, ou a reunião de servente, muitas vezes eu colocava no terceiro domingo do mês. Então, o terceiro domingo, que era o dia de reunião geral da Ordem Franciscana. Aí eles me chamaram os dois e disseram assim: professora, se não for muito trabalho, a senhora poderia mudar a reunião dos serventes para um outro domingo ou a reunião de pais e mestres para outro domingo, porque está coincidindo com as reuniões da nossa fraternidade. Aí eu perguntei para eles qual fraternidade. Eu não conhecia a Ordem Franciscana Secular. Sempre, desde criança, eu fui muito amiga, muito devota assim, de São Francisco de Assis, sem saber a história dele, sem saber nada dele. E nesse dia eles me falaram, contaram toda a história, que a reunião deles era no terceiro domingo e tal e tal. Bom, quando eu me aposentei,
em 1982, no início do ano, março de 1982, eu fiquei assim com muita vontade de participar de algum movimento na igreja, porque até então eu não, só as missas no domingo e tal. Aí umas pessoas me convidaram para ser cursilista, outros me convidaram para ser várias coisas, vários movimentos. Mas eu tinha uma vizinha aqui do lado, chamada a dona Maria Lopes, vulgo Cici, que a gente chamava irmã Cici para ela. Então, sempre quando tinha, eu sabia que ela era da Ordem Franciscana, e quando tinha algum encontro de espiritualidade ou capítulo, essas coisas na Ordem, e até então eu não sabia nem o que era, mas eu ajudava a confeccionar os brindezinhos, porque ela era da parte de comunicação social, né? E então ela era quem preparava todo esse material para os capítulos. E eu, no maior carinho, eu ajudava, porque ela me convidava, a gente ia para lá e passava a tarde toda fazendo os brindezinhos com ela. E um dia ela me disse: Terezinha, tu não quer sentar para a Ordem Franciscana? Eu disse: sei, vou pensar. Aí ela: vamos terceiro domingo agora, tu vai querer outubro. Tu vais comigo, lá eu te apresento. Aí eu fui, né? Cheguei lá, a fraternidade nessa época tinha muita gente. Eu acho que devia ter uns 60 irmãos naquele salão. Já era ali, naquele salão. Aí eu fiquei por lá, né? E eu fiquei pensando, aí depois uma das irmãs, no final da reunião: será, Terezinha, que tu vai ficar aqui com a gente? Eu digo: não sei, Deus é que sabe. O certo é que eu fiquei, já estou há 42 anos lá e não tenho nenhum arrependimento disso. Eu escrevi um livro onde eu falo que eu pertenço à Ordem Franciscana Secular e que Deus vai me conceder a graça de ficar até o final da minha vida como franciscana secular. Foram várias pessoas envolvidas com isso aí. O Frei Hermes, nessa época, tinha a irmã Arminda, uma freira que nessa época talvez era muito conhecida pelos franciscanos, e ela foi convidada também para ajudar na formação dos irmãos, muito embora carisma bem diferente, mas ela como é que se diz? Ela mesma se colocou a serviço, né? E tinha o seu Jurandir, que hoje ele é diácono, e tinha vários irmãos, muitos que já se foram. Aí, em 74, eles formaram isso aí, né? Formaram a fraternidade. Mas ela só foi erigida no dia... Houve toda uma mobilização de formação e de tudo. Quando eles começaram a se mobilizar, foi em 18 de agosto de 1974. Mas ela foi erigida canonicamente, autorizada pelo arcebispo de Belém, tudo, no dia 11 de setembro de 1976. Ela foi oficializada. Quer dizer que 2 anos depois. Aqui em Capanema. Aqui em Capanema. Eu estou falando da Ordem Franciscana em Capanema, né? E se falar em Ordem Franciscana do Brasil é muita coisa, porque ela, a nossa fraternidade de Capanema, ela é organizada, como é que se diz? Ela foi a primeira fraternidade, canonicamente aqui, mas depois, através do trabalho dos irmãos, ela foi se estendendo por outras cidades. Salinas, Caraxió, aqui o quilômetro 11, o bairro de Nazaré, para lá Nazaré do quilômetro 2, Nazaré aqui, Peixe Boi, Sétima Travessa. Quando eu entrei para a Ordem já existiam todas essas fraternidades. E então, muitas coisas, antes de eu ser franciscana, a fraternidade já fazia, já organizava sopas para ajudar os meninos do seminário, já ajudava lá dos presos, como é que a gente chama, presídio, né? Para aqueles encarcerados, sempre 2 vezes na semana é feito sopa, distribuída e tal. Essas sopas que eram feitas para o presídio, era tudo colaboração do comércio, as pessoas que davam, nós, franciscanos, andávamos assim, pedindo no comércio, nós mesmos, dentro daquilo que a gente, das nossas possibilidades, ajudando a fazer essa sopa para dar para eles. Só sopa, a gente dava a sopa para eles. Depois, começaram a dar o café da manhã também para eles, e houve uma época, eu acho que em 1985, 83, 84, 85, nós tivemos uma sopa
que a gente atendia mais de 150 crianças ali na ordem, né, que hoje continua ainda dando sopa todo sábado. Esse trabalho de dar sopas... Agora é diferente. Depois, Antes era para as crianças e agora... Hoje é lá para moradores de rua. Moradores de rua, e também o bairro da Portelinha ainda recebe, né? Não, ela ficou com Nazaré. Ah, tá. Foi antes da pandemia, aí quando voltou à normalidade a gente já não ficou mais. Mas o que eu quero dizer é que até hoje ainda existe essa caridade de fazer sopa para pessoas moradores de rua e crianças carentes, etc. Famílias, né? Famílias carentes. E esse trabalho desse serviço no Abrigo Santo Antônio, houve uma reunião. Então, numa dessas reuniões com o Frei Luiz Carlos Moraes, ele chamou a Ordem Franciscana, que nós sempre estivemos presentes nessas reuniões, né? Ele chamou e disse que... Falou comigo nessa época, parece que eu era ministra regional, e ele me chamou e disse: Terezinha, eu vou dar para vocês esse trabalho. Vocês aceitam? Eu digo: aceitamos, porque a gente topa tudo mesmo, a gente gosta. Porque dizem que a Ordem Franciscana tem 3T, né? Topa tudo, não, 5T, topa tudo, tinindo todo tempo. É a Ordem Franciscana. Então, esse trabalho, esse serviço, a juíza também estava presente. A juíza não, ela era promotora, a doutora Penha, a esposa do Alexandre Buchaga. Ela estava nessa reunião porque ela, como ela, assim, jurídico, serviço jurídico, ela se comunicava com a negócio de, como é, meu Deus, Suzipa que traz a alimentação para eles, a atenção para os encarcerados. Aí ela me chamou e disse: Terezinha, então nós vamos fazer todo o processo, todo para vir dinheiro e uma verba para vocês assumirem 3 anos o abrigo, lá do cárcere, né, comida para os encarcerados. Aí nós ficamos, com esse dinheiro que vinha, a gente dava uma gorjeta só para uma mulher para preparar comida, e a gente tinha as pessoas certas para levar para lá. Os panelões tinha o café, o almoço, e não era um jantar, era só um lanche à tarde, mas tudo era por conta desse dinheiro que vinha. Nós começamos com 28 presos, eu ainda tenho tudo guardado aí. E todas as notas de tudo eu tenho guardado, porque eu tive que prestar conta, e prestei conta e ainda recebemos, que não foi seu ordem que fez, né? Nós recebemos honra ao mérito pelo nosso trabalho de 3 anos e prestamos conta com o dinheiro que vinha tudo direitinho. Então, no Abrigo Santo Antônio, nós passamos 3 anos também, não foi, Dinete? De 3 a 5 anos. A gente trabalhava com aquele lá, eram 29 casas, se não me engano, e todas... Mas era tudo voluntário. Tudo voluntário, ninguém tinha ajuda de nada para o Abrigo Santo Antônio. Até para levar os doentes, quando os velhinhos estavam doentes, para levar, como nós cansamos de levar, para o hospital, para Castanhal e para Belém. Tinha um que passou mais de 15 dias no Barros Barreto, que ele tinha problema de pulmão. Internado, que até o irmão Colares ficou com ele. Então, o nosso trabalho de ordem, além da nossa formação, que nós temos a nossa formação, a ordem ela tem as 3 etapas de formação, né? Ainda como simpatizante, depois vai para a parte o primeiro, como é isso daí? Postulante. E depois ele vem a formação, e depois aqui professa. Professa, depois de professar, a gente fica... tem que se efetivar na ordem franciscana. Se você sair, não está certo. É como o padre que deixa a batina, uma freira que deixa o hábito. Nós não usamos hábito, mas nós temos a nossa profissão dos três votos, né? Meu nome é Dinair Terezinha de Souza. Moro aqui em Capanema há 45 anos. E tenho 84 anos. Mas estou sempre na ativa. Sempre tudo que me pedem da igreja, eu corro atrás para ajudar, tanto da nossa paróquia quanto da nossa fraternidade. Olha, aqui diz: relato histórico da Romaria de São Francisco para o quilômetro 11.
A tradição, para vocês verem que tudo começou na ordem franciscana, a tradição dessa aqui agora está numerosa. Ninguém, depois de um certo tempo, nós tivemos que chamar o frei e entregar para a paróquia, e ninguém dava mais conta. É uma multidão agora, e porque aí eles reúnem as comunidades todas para ficarem no oratório junto com a gente, e aí não se pode ver de outra maneira como era antigamente. A tradição desta caminhada penitencial surgiu quando um grupo de irmãos da Ordem Franciscana Secular, com sua fraternidade recém-fundada aqui em Capanema, manifestaram o desejo de homenagear São Francisco de Assis em comemoração ao seu dia. Com o trânsito que eles pensavam, os franciscanos pensavam, na época, que fosse uma caminhada e ainda não tinha ideia de que fosse a passagem da sua morte, quer dizer, esse trânsito aí era para comemorar a passagem da sua morte. E eles pensavam que era uma romaria. E efetuaram essa romaria. Apoiados pelo então ministro local da Fraternidade, Maurício de Souza Correia, deram início à caminhada como forma de devoção e penitência em homenagem ao santo fundador do carisma franciscano. Esta procissão teve início em 4 de outubro de 1977, com a saída em frente à casa paroquial. Quer dizer que quando começou foi de frente à casa paroquial, às 4 horas da manhã para o quilômetro 11. E esta procissão, chamada popularmente de Procissão do quilômetro 11, teve início com 46 irmãos da Ordem Franciscana Secular e 32 devotos do santo, conforme registra o livro do tombo da UFS. Introdução da carreata com a dor de São Francisco da igreja do quilômetro 11 para a igreja de São Francisco no bairro do EOB. Quer dizer, mudou, porque antigamente a romaria ia daqui, quando chegava no quilômetro 9, ela fazia uma parada, lá a gente rezava o ofício, e eles vinham em procissão de lá com o santo até o 9, e dali então o santo voltava para o quilômetro 11. Agora não, agora sai daqui, indo do EOB para lá. Em 8 de dezembro de 2020, a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sofreu um acidente quase irreversível. Me chamo Denise Navegantes e há muitos anos a gente trabalha como voluntária, como dama de Nossa Senhora aqui na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A imagem do centenário, que a gente carinhosamente chama de a imagem original, ela passou por uma primeira restauração logo quando o Frei Carlos chegou para ser pároco de nossa paróquia, e ele colocou ela exposta naquele vitral que tinha atrás do altar. Tinha uma capelinha e ele colocou ela ali e também mandou fazer a berlinda, que é a que carrega ela todos os anos até hoje. Na época do Frei Rodrigo, em 8 de dezembro, quando a procissão chegou na frente da igreja, teve um pequeno acidente que quebrou a coroa dela. E aí foi a primeira reforma que ela passou.
Da segunda vez, ela foi restaurada por causa da entrada dela todas as noites no novenário, na época do Frei Spelgatti, e aí ela foi trincando a base que ela tem dos pés dela. Aí foi a segunda restauração que ela passou. Mas no ano da pandemia, ainda com o Frei Spelgatti, ela partiu de vez, né? Ela partou. E ela passou por uma terceira reforma, né, para restaurar, colar novamente a imagem. E ela permanece com a gente até hoje na paróquia. Ela foi trazida na época do Frei Hermes e agora ela está completando 100 anos neste 18 de novembro. Em 1980, a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sofreria seu primeiro golpe. A imagem centenária ficava na sacristia da Igreja Matriz. Naquela época já era tradição a imagem ficar lá. Só que uma pessoa acabou entrando dentro da sacristia para fazer suas orações, como já era costume. Só que acabou furtando a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A imagem ficou por 3 semanas sumida. Frei Hermes Recanati, pároco da Igreja Matriz, avisava nas igrejas que era para devolver a imagem, já que ela era usada nas procissões. Era a imagem original de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Até que 3 semanas passaram e a imagem ficou no mesmo canto que sumiu, mas com um bilhete embaixo dela. Recebi a graça de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e estou devolvendo a imagem. Depois do incidente, Frei Hermes Recanati acabou guardando a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no oratório da Igreja Matriz. Só que quando o Frei Hermes acabou saindo e chegou o novo pároco, ele acabou mudando a imagem novamente para a sacristia. Só que em seguida, a imagem voltou novamente para o oratório, para não acontecer o mesmo incidente que aconteceu. Os longos foram se passando, até que a imagem acabou saindo do oratório e foi para um lugar reservado que está guardado até os dias de hoje. E só sai uma vez ao ano, no dia 8 de dezembro, encerramento dos festejos da paróquia.